A gente cresce inserido numa sociedade que fala: o homem não pode chorar, o homem não pode sentir, o homem tem que ser duro. E isso faz com que muitas vezes esse homem postergue procurar ajuda ou tenha dificuldade de lidar com os próprios sentimentos. A gente vê muito isso em homem que começa a ter pico de pressão do nada. E aí o cardiologista investiga e não acha nada, ou começa a ter muita dor no corpo. Então, aquelas dores crônicas, dor na coluna, rigidez muscular, do nada trava a coluna, ninguém sabe explicar. Ou começa a fazer procuração por outras doenças, então começa do nada ter uma diarreia, do nada tem... E aí procura e não acha. Ou pode vir com sintomas mais específicos da depressão, que são oscilações de humor, ou ficar mais deprimido, ou ficar mais irritado mesmo. Às vezes as pessoas têm um conceito de que saúde mental, o oposto de saúde mental é loucura, e não é. O oposto de saúde mental não quer dizer que eu tô maluco, quer dizer que eu tô com sofrimento psíquico, com adoecimento, com uma redução de neurotransmissor. Papo de Médico, com o Dr. Carlos Fernando. Olá, internautas. Estamos aqui em mais um programa Papo de Médico. A você, meu colega médico, minha colega médica, você da área da saúde e todos vocês que nos acompanham. Estamos aqui hoje para falar sobre Novembro Azul, o câncer da próstata, o câncer do homem, e também da nossa campanha do sindicato, a campanha sobre Novembro Tudo Azul. Hoje nós estamos trazendo não um urologista, estamos trazendo uma psiquiatra. Para quê? Estamos muito preocupados com a saúde mental do homem, com a evolução do impacto da doença e também mostrar ao homem a necessidade de procurar o seu médico, de procurar a sua prevenção. Está aqui nos nossos estúdios a doutora Renata Rainha, que é psiquiatra, especialista em transtornos alimentares e especialista na área de psiquiatria da adolescência. E tem uma formação geral na psiquiatria. Renata, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que o seu tempo é curto e eu queria pedir a você que começasse a falar para os nossos internautas qual é a importância, principalmente no Novembro Azul, nessa campanha de prevenção do câncer no homem, que impacto e o que a psiquiatria hoje cuida e ajuda o homem nisso. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Falar sobre saúde mental do homem é muito importante. A informação é fundamental, é o que vai fazer com que os homens procurem ajuda ou que a família ou os amigos consigam indicar para um homem que ele precisa de ajuda. A gente está inserido num contexto cultural que os homens não procuram ajuda médica, né? Seja às vezes tem um problema de saúde, clínico mesmo assim tem dificuldade, imagina no contexto de saúde mental, que a gente tem muito preconceito. Então, esse programa e esse acesso à informação é o que vai possibilitar que as pessoas consigam identificar adoecimentos psiquiátricos, né, adoecimentos mentais, e poder fazer com que os homens procurem ajuda. Quando a gente fala no contexto de Novembro Azul, a gente lembra do câncer de próstata, que o próprio diagnóstico de câncer de próstata é muito duro para os homens, né? E para a família e para quem recebe. Então, muitas vezes, o paciente que recebe esse diagnóstico precisa de um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico. Isso muitas vezes é colocado para debaixo do pano. E a gente sabe que os pacientes que têm quadros depressivos têm pior prognóstico na evolução do próprio câncer, né? Do tratamento do câncer. Então, é isso, assim, a importância de entrar o contexto da saúde mental dentro do contexto clínico geral. Renato, veja bem, eu na posição de ginecologista, a gente entende e vê que a mulher, quando ela entra no climatério, na menopausa, a queda dos hormônios influenciam muito, não só no aparecimento de doença, como no comportamento da saúde mental. No homem, existe um pouco mais de resistência, o homem tem o que a gente chama da andropausa, a testosterona da gente cai, né? E com isso o comportamento muda. Mas a gente carrega também muita situação cultural, né? Aquela dureza do homem, aquele comportamento de resistência e tudo mais. Hoje, dentro dessa andropausa e abrangendo um pouquinho mais, como que está a saúde mental e as doenças que prevalecem mais no homem ou na mulher
depressão, fobia, os medos. Como é que está isso hoje na psiquiatria? A gente sabe que há um diagnóstico maior de depressão e ansiedade em mulheres, mas isso não quer dizer que a prevalência seja maior. Quer dizer que as mulheres procuram mais ajuda e têm esse diagnóstico, né? A gente cresce inserido numa sociedade que fala: o homem não pode chorar, o homem não pode sentir, o homem tem que ser duro. E isso faz com que muitas vezes esse homem postergue procurar ajuda ou tenha dificuldade de lidar com os próprios sentimentos, o que acaba aumentando o índice de depressão e ansiedade. Então, o que a gente observa? Que muitas vezes alguns sintomas do próprio quadro de depressão e ansiedade, como aumento da irritabilidade, falta de prazer nas atividades do dia a dia, são coisas que os homens consideram como coisa normal. E aí o homem que está mais irritado, mais nervoso, é porque é homem, é nervoso, é irritado, tem a ver com o contexto masculino, o que não é uma realidade, né? Oscilações de humor não são para acontecerem o tempo todo. Às vezes a falta de prazer que o homem sente nas atividades que fazia antes, seja ir trabalhar, começa a fazer com que ele busque ajuda no álcool, na droga, e aí piora ainda mais esse contexto psíquico. E aí, quando a gente pega o contexto social, as pessoas toleram mais os sintomas de oscilações de humor nos homens, o que faz com que eles posterguem essa procura de ajuda. E, infelizmente, culmina com que esses homens tenham um índice de suicídio muito grande. Então, a gente sabe que os homens conseguem efetivar o suicídio muito mais do que as mulheres. As mulheres podem até ter mais tentativas, mas os homens acabam cometendo esse suicídio. Quando a gente vê o contexto de pandemia, em que o homem, provedor da casa, nessa nossa cultura, começou a ter problemas, inclusive financeiros, de conseguir ter esse auxílio dentro de casa como o homem provedor, isso também causou muitos impactos e esse homem muitas vezes não procura ajuda. Então, informar para as pessoas que tudo bem o homem adoecer. Eu gosto de falar no consultório que quando a pessoa tem um problema, uma diabetes, ela entende que o pâncreas adoeceu, o pâncreas passou por um estresse de muito açúcar, adoeceu e ele vai tratar. Mas a gente esquece que o cérebro é um órgão e que ele, submetido a muito estresse, ele também vai adoecer. Qual o problema da gente tratar o cérebro como um órgão do corpo humano? As pessoas tendem a dividir, né? Colocar como se saúde mental fosse coisa de gente fraca e que o resto do corpo pode adoecer, mas o cérebro não. E o cérebro é um órgão que rege todo o corpo, né? Não, é perfeito isso que você fala. A gente sabe que a Sociedade Mundial de Psiquiatria tem hoje estabelecido no mundo todo o Setembro Amarelo, né, que cuida do suicídio. O índice de suicídio cada vez aumentando mais, né? E eu te pergunto para você, hoje, no Brasil, como que está o cuidado da saúde do homem, o programa da saúde do homem na área da psiquiatria, da saúde mental? E dividindo um pouco, como está isso a nível de serviço público e o que vocês, psiquiatras, estão fazendo a nível de serviço privado no consultório? Quando a gente fala de novo da andropausa em termos de serviço público, a gente tem aqui em Brasília o primeiro ambulatório de andropausa, que acontece no Agarran, se não me engano. Então, a gente já começou isso por iniciativa do próprio colega médico, Dr. Wellington, que começou esse ambulatório. Então, foi o início de um cuidado. Mas se a gente parar para pensar, quantos ambulatórios tem de climatério? E quantos tem de andropausa? Então, realmente, se a gente para pensar nisso, de uma forma geral, o cuidado com a andropausa é uma coisa que as pessoas esquecem. Então, voltando um pouco na pergunta anterior, essa queda hormonal na mulher provoca muito sintoma, mas no homem também provoca. Então, o homem que era acostumado a, inclusive, ter uma potência sexual, isso vai se reduzir. E isso, para ele, muitas vezes, vai culminar em sintomas ansiosos, em sintomas depressivos. Em vez de procurar ajuda, fazer uma reposição hormonal, esse homem, às vezes, vai procurando álcool, vai procurando droga, vai se isolando e, muitas vezes, culminando suicídio. Quando a gente pensa no que tem sido feito, o próprio Novembro Azul é uma possibilidade da gente falar um pouco mais sobre a saúde mental. E é maravilhoso a gente estar aqui nesse espaço para falar, porque não só falar do câncer, mas falar também do adoecimento mental do homem. As pessoas têm feito, a gente tem tentado fazer com que cheguem informações nas casas das pessoas, que tanto a mulher quanto o homem podem adoecer. Então, disseminar informação tem sido o que tem sido feito. A própria Associação Brasileira de Psiquiatria tem tido muito cuidado, tem a BPTV, que tem falado muito sobre, assim como esse espaço que a gente tem aqui no Papo de Médico, leva informação para as pessoas poderem se familiarizar mais com o adoecimento psíquico como um adoecimento normal. É normal a gente adoecer. Faz parte da vida. O nosso corpo está envelhecendo, nosso corpo está adoecendo. A partir do dia que a gente nasce, a gente já começa a envelhecer. Então, por que o cérebro não pode? Por que a doença mental tem que ser estigmatizada?
né? Então, levar essa informação para que as pessoas possam procurar ajuda. E identificar, às vezes, quem está precisando e direcionar para que procure ajuda. Não, muito bom. Eu gostei muito do exemplo que você deu agora na terceira pergunta para trás, que você mostrou que o pâncreas adoece, o fígado adoece, o cérebro também adoece. E eu acho que é importante, eu quero te fazer uma pergunta para a gente tirar esse mito. Muitas pessoas ainda acham que você está deprimido, seja da forma... Você não só está triste para estar deprimido, tem outros sintomas, como você falou, a gente perde um pouco a autoestima, não tem muita vontade de trabalhar, mas vai enfrentando, e você, a grande maioria das pessoas que tem depressão, vai enfrentando já doente, né? Então eu queria que você deixasse uma palavra de explicação para os nossos internautas. Depressão é uma doença, depressão tem uma dependência química, tem um desequilíbrio químico dentro da gente. Me dá uma palavra sobre isso, enfocando o Novembro Azul para o homem. A gente tem que pensar que o nosso cérebro, para funcionar, ele precisa de neurotransmissores. É o que faz ele funcionar, é o que faz as sinapses acontecerem, né? O que é neurotransmissor e o que é sinapses? Conta para o meu internauta que não é da área da saúde. Então vamos pensar, tem o cérebro. O cérebro é formado por células e essas células chamam neurônios. Os neurônios, eles não se ligam um no outro fisicamente, eles têm uma fenda entre um e outro. E nessa fenda, para poder passar a informação de um para o outro, precisa de neurotransmissores, que são que carregam a informação do cérebro. O cérebro é um circuito elétrico e para ele funcionar, ele precisa que os neurotransmissores estejam ligados por meio os neurônios estejam ligados por meio dos neurotransmissores. Então, o que acontece? Quando a gente, ou por uma questão genética, porque tem gente que pode não estar submetida ao estresse e ter essa redução de neurotransmissor, ou pela própria questão do envelhecimento, isso pode reduzir a concentração de neurotransmissor. Então, ou por uma questão de estresse crônico, a gente pode fazer com que essa concentração de neurotransmissor reduza. E aí, quando a gente pensa no contexto de depressão, a gente pensa, e ansiedade, a gente pensa principalmente na quantidade de serotonina e noradrenalina. Então, aquele cérebro que estava funcionando bem, plenamente, com um circuito elétrico indo de uma vez, assim, funcionando normal, é como se a gente tivesse agora cheio de fio desencapado. É como se o sinal não vai passar da forma correta, e aí isso começa a dar sintoma. Como o cérebro não pode gritar, tô doente, ele dá sintoma. Então, tem gente que começa a ter, às vezes, sintoma físico, a gente vê muito isso em homem que começa a ter pico de pressão do nada. E aí, o cardiologista investiga e não acha nada, ou começa a ter muita dor no corpo. Então, aquelas dores crônicas, dor na coluna, rigidez muscular, do nada trava a coluna, ninguém sabe explicar, ou começa a fazer procuração por outras doenças, então começa, do nada tem uma diarreia, do nada tem, e aí procura e não acha. Ou pode vir com sintomas mais específicos da depressão, que são oscilações de humor, ou ficar mais deprimido, ou ficar mais irritado mesmo, né? Ou começar a ter muitas preocupações, então preocupação excessiva, então vai sair de casa, já está se preocupando se vai bater o carro, e aí acaba que isso começa a impedir, porque preocupações excessivas sobre várias coisas. Então, essa alteração de neurotransmissor gera todos esses sintomas. O que a gente faz para tratar? Porque aí todo mundo fala, nossa, vão me dar... A gente repõe neurotransmissor. Então, os antidepressivos são vitaminas para o nosso cérebro. Se a gente for pensar no contexto de vitamina, né? Sim. Se a gente não repõe o que está faltando, a gente está repondo o que está faltando. E aí tem muito mito sobre as medicações psiquiátricas que engordam, que deixam sonolento. Não, sempre a gente vai achar uma medicação que tem um perfil de efeito adverso que não causa impacto nenhum da vida da pessoa. Então, a pessoa vai estar usando o antidepressivo, não é para ela estar sentindo nada, é para ela sentir que os sintomas melhoraram. Então, muitas vezes, até as pessoas chegam e falam, doutora, a senhora vai me dar uma pílula da felicidade? Eu falo, não. Você não vai sentir nada. Você vai sentir que seus sintomas estão desaparecendo devagar. E é isso que acontece, né? A gente devolve o neurotransmissor e o cérebro volta a funcionar. É como se a gente reencapasse aqueles fios que estavam desencapados. Aquela verdade, aquela mentira que o pessoal gosta de esconder ainda até hoje, que vai no psiquiatra, porque pode ser rotulado que está doido, que não está bem, né? Está estigmatizado, acho que a palavra é essa que eu queria achar. Você sentiu que isso mudou? Porque falar que você foi no teu dermato, que você foi no teu personal, né, da Ibope, fica bonito. Agora, ir no psiquiatra, como que está isso, Renato? Deixa uma mensagem disso para as pessoas, para os homens, que procure ajuda do seu psiquiatra, que vá cuidar disso, porque como você falou, você deu uma volta ao mundo aí, mostrou que quantos sintomas estão disfarçados, que não são, até por colegas de outra especialidade, não se faz diagnóstico e é uma depressão.
Isso é muito importante, assim. A gente tem visto que os homens, principalmente no contexto de pandemia, têm procurado mais o consultório psiquiátrico. Houve uma redução do estigma com o adoecimento mental com a pandemia. Isso foi uma coisa que eu e meus colegas psiquiatras, a gente tem falado, as pessoas têm procurado mais o psiquiatra. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa saber que essa procura ao psiquiatra, muitas vezes, quando a gente dá um diagnóstico, a própria pessoa que procurou vai embora com medo do diagnóstico que recebeu. Então, a gente precisa passar mais informações e os colegas médicos, aqui é um espaço ótimo, precisam também encaminhar. Eu já ouvi várias vezes de colegas médicos dizerem assim, eu não vou encaminhar para o psiquiatra, porque se eu encaminho o paciente nunca mais volta para mim e eu paro de tratar a hipertensão dele. Porque ele vai às vezes as pessoas têm um conceito de que saúde mental, o oposto de saúde mental é loucura, e não é. O oposto de saúde mental não quer dizer que eu tô maluco, quer dizer que eu tô com sofrimento psíquico, com adoecimento, com uma redução de neurotransmissor. Então, o que é muito importante é que a gente peça que as pessoas quebrem mais esse estigma, procurem mais ajuda, porque ir ao psiquiatra vai te favorecer com que você tenha uma qualidade de vida melhor. Assim como ir ao dermatologista vai te favorecer, ir ao urologista, mas a única forma da gente quebrar isso é com informação. E é o que a gente está fazendo aqui. Pois é. Outra coisa que eu vejo também agora vamos passar para o outro lado, né? Eu recebo um diagnóstico de um câncer, eu recebo o diagnóstico vamos falar na área urológica do homem, do rim, da bexiga, do que for. Né? O Novembro Azul, às vezes eu procuro mais um médico e recebo isso. Uma vez recebendo isso, a gente passa, vocês na psiquiatria, passa a contornar uma situação pela cancerofobia. Qual o apoio maior que vocês estão dando hoje? Como é que o programa aborda esse paciente? Primeiro, a gente tem que entender que existe um mecanismo natural para reagir àquele diagnóstico. Então, a gente tem o câncer também como uma doença muito estigmatizada, Sim. Né? Então, quando você recebe um diagnóstico, você já recebe, para algumas pessoas, como se estivesse recebendo uma sentença de morte. Por mais que você diga que tem um bom prognóstico, que vai tratar, que tem cura, as pessoas têm um estigma com câncer. Então, ao receber aquele diagnóstico, tem uma reação natural, que é uma reação aguda àquele estresse. Então, a pessoa geralmente vai ter sintoma. O que a gente faz? Se chega uma pessoa com esse diagnóstico e esse quadro para a gente, primeiro a gente vai trabalhar com aquela pessoa a aceitação do diagnóstico. Então, vamos aceitar o diagnóstico, vamos ver o que é que a gente precisa fazer para poder você ter força para seguir o tratamento. A partir do momento que se passa aquela fase do impacto inicial do diagnóstico e a pessoa ainda está em intenso sofrimento, ainda está com alteração de sono, aí a gente começa o tratamento medicamentoso. Então, por vezes a gente, no início desse diagnóstico, a gente vai tratar só alguns sintomas como alteração de sono, às vezes a pessoa fica sem dormir por causa do diagnóstico, o que vai atrapalhar o tratamento. Mas se isso vai virando uma coisa mais cronificada, por mais que a gente dê informação, né, e muitas vezes a gente vai trabalhar junto com o oncologista, eu vou falar com o oncologista para me dar as informações sobre o diagnóstico, para eu poder explicar novamente. Porque muitas vezes quando você recebe um diagnóstico de câncer, a dureza é tão grande do diagnóstico que o que os pacientes falam é, o oncologista estava falando, eu só via ele falando e não conseguia nem prestar atenção. Renato, uma das coisas que eu mais gosto do programa do Papo de Médico é que ele é um programa em que eu posso emitir opiniões, contar histórias, e a gente aqui não tem conflito de interesse, sabe? E eu acho que hoje você mudar a cultura de mandar o paciente ao psiquiatra é igual uma plantinha. Você planta ela, vai aguando, ela vai crescendo, crescendo. E eu trago essa experiência de 35 anos de consultório. Eu, há muitos anos atrás, quantos pacientes não voltaram no meu consultório porque eu encaminhei ao psiquiatra. E hoje eu encontro essas pacientes no supermercado, no shopping, ou me telefono. Doutor Carlos, naquele momento eu não entendi o que o senhor falou. O senhor já tinha essa visão que eu já estava ficando deprimida, com pânico, com a bipolaridade, uma esquizofrenia, o que fosse. E hoje eu trato. E hoje, a pena é que às vezes eu comecei a tratar tarde um pouco. E eu perdi casamento, o filho se afastou, foi ruim no emprego. Então o senhor tinha uma visão lá atrás e cada dia mais. Então eu acho que essa mentalidade da gente entender que o cérebro é um órgão que adoece, como você falou, que não é vergonha nenhuma a gente ter depressão, a gente ter doença mental. Vergonha, eu penso, que é não tratar e se auto-prejudicar e prejudicar quem está em volta, não é verdade? Uhum. Então, acho que a gente deu esse gatilho com você no Novembro Azul, porque eu penso que o Novembro Azul vai levar mais pacientes, os homens, aos médicos, vai aumentar diagnóstico,
vai estar favorecendo esse aumento diagnóstico, eles estarão se tratando precocemente, né, de um PSA aumentado, de um nódulo de um câncer, ou até de uma patologia benigna, de uma hiperplasia de próstata, de uma lesão no rim, de uma lesão na bexiga, de alguma coisa. Então eu queria que você, mais uma vez, focasse. Você falou um negócio muito importante. A gente pede aqui aos colegas médicos que não tenham receio de como abordar a sua paciente. Sabe, a forma de abordar é uma coisa importante, porque a mensagem, comunicação, às vezes, não é o que eu falo, é o que você entende. Então, mostrar para essa paciente que a avaliação psiquiátrica seria importante como prevenção e como tudo mais. Então, eu queria que, nesse término do nosso programa, te agradecer a tua presença aqui, seu tempo. Você deixa os seus contatos, reforça o que você faz no seu consultório para mim e deixa uma última palavra para os nossos internautas sobre o Novembro Azul, sobre a saúde mental. Aos colegas médicos, primeiro, queria dizer que a gente precisa reforçar isso do cérebro ser um órgão que precisa de cuidado, que só de dizer isso para o paciente ele já sente um conforto. Uma coisa que eu acho importante a gente lembrar é que a gente cresce ouvindo que o homem tem que ser forte, né? Mas forte é reconhecer limite, reconhecer que está doente, procurar ajuda. Ser forte é isso, e não fingir que dá conta de tudo, porque dar conta de tudo, na verdade, é sinal de fraqueza, né? Não ter coragem de pedir ajuda. Então, coragem é poder pedir ajuda, chegar no consultório psiquiátrico. Então, quero agradecer a oportunidade, poder levar informações para as pessoas sobre o adoecimento mental. Me deixo disponível, o telefone do meu consultório é 98485-2857. Eu tenho, o meu consultório chama Centro Clínico Rainha, dá para achar pelo Instagram, pode procurar pelas redes. E é isso, obrigada pela oportunidade, que a gente consiga sempre levar mais informações e que nossos colegas médicos ouvindo esse programa possam ter um pouco mais de coragem de fazer esse encaminhamento que o senhor tantas vezes fez e acabou perdendo algumas pacientes, mas que com certeza fez com que elas se achassem novamente. Exatamente, como eu sempre digo, né, para a gente encerrar que o programa não tem conflito, e até por sinal, vou falar aos internautas, eu vou gravar um programa meu, da minha história. Eu tive um câncer urológico, né, eu recebi o impacto, vivi cancerofobia, passei por outras cirurgias também, estou naquela expectativa de estar curado, já faz vai para 4 para 5 anos isso, e de público, nesse momento, eu quero agradecer a tua pessoa, que você me tratou como médica. Né? Você foi minha médica, tomei antidepressivo que eu precisei, porque foi muita coisa, muito gatilho, né? Então mostrar que o médico adoece. Eu sou um ser humano como todo mundo, meu cérebro adoeceu, então eu precisei disso daí. Então eu quero deixar esse depoimento para o Novembro Azul. Sou paciente do Novembro Azul, passei depressão, né? E hoje eu estou na frente da minha médica, que cuida de mim com todo carinho, que eu tenho todo o respeito, e deixar aqui em público meu agradecimento a você. Obrigada pela confiança e obrigada pelo depoimento. Eu tenho certeza que isso faz com que muitas pessoas possam procurar ajuda também. Com certeza. Internautas, muito obrigado pela audiência. Mandem suas perguntas. A doutora Renata deixou aí o seu telefone. E espero que essas palavras ajudem a todos a buscar seus médicos, a entender seus problemas e saber que a gente vive todo dia uma situação diferente e contamos com vocês no uso da prevenção. Muito obrigado a todos. Papo de Médico, com o Dr. Carlos Fernando.